Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 31 de outubro, último pregão do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ah, lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Enfim, faltam apenas mais 2 meses para o ano acabar. Mas bora lá para o que interessa, falando em relação ao dólar hoje, graficamente os dois aqui tiveram alguns movimentos até interessante de analisar, mas no geral bem ruim, tá? Hoje então rolagem de contrato de dólar. E aí tive confusão na hora, porque o contrato então mesmo, vai ser esse aqui, WDOZ 2024. E aí a gente tem aqui diferença, né, de gap, se for olhar o contrato anterior. Então a gente teve realmente gap, infelizmente. Vamos confirmar pelo contrato WDOZ aqui. Aí não tem. Então, aí a questão, né, qual que é o melhor aqui para se olhar? Eu prefiro olhar o WDOZ mesmo, ao invés da série histórica, porque ela vai ter aquele gap. Então a gente não teve gap hoje. Eu não gosto de operar muito rolagem. Aqui a gente vê, né, o motivo do início do dia, essa bagunça. Aqui a gente vê que o dólar tentou subir com dificuldade, muito gap entre candle, muito candle de rejeição, bem ruim no geral. Olha isso, gap entre candle, doji, 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 rejeição. No geral, não achei um dia fácil, mas se for olhar graficamente, pela questão da rolagem de contrato, ontem já tinha demonstrado aqui que nesse novo contrato já tinha passado de 5,80. Só que no contrato anterior que venceu, não tinha chegado em 5,80. Então essa questão de rolagem é bem confusa. E aí hoje a gente vê que tem uma região de resistência, que está tentando inclusive fechar, rompendo essa região, e hoje infelizmente passa de 5,80. E aí falando em relação ao WDL Foot, aí tem essa questão de divergência, porque o WDL Foot mostra que ontem não tinha chegado em 5,80 e hoje que rompeu aqui essa região. Então tem essas divergências aqui pra gente. E alguns fatores bem importantes em relação ao macro, porque se eu for mostrar em relação ao diário, nós temos aqui uma região já começando de força muito forte vendedora. Está muito esticada aqui pelo WDL Foot. Se eu tiver o Ctrl J, Ctrl K, também é uma região de resistência de qualquer forma, uma região de força vendedora. E aí a gente tem que considerar alguns fatores. O mês fechou praticamente sem testar a VWAP do mês. Então a VWAP do mês está, cadê? Lá embaixo. Então muito longe dela se for ver em relação a pontos. Tem uma distância aqui de quase 200 pontos, isso não é legal, eu acho que deve vir buscar ela. E chegamos aí a um preço muito importante que 5,80 está cada vez mais próximo de R$6 de novo. Se for olhar aqui, voltando lá para o diário, a gente vê aqui também que em tempo gráfico maior está sobrecomprado. E isso aqui é muito importante porque está chegando na linha de quase assim, extrema sobrecompra, tá? Então, um ponto que quando chegou aqui teve uma correção. Então, estou esperando também esse possível movimento. Outro fator para talvez uma correção, nós temos uma LT passando aqui. Então, LT desse canal a gente pode esperar uma correção. Outro ponto, 3, 4, 5 dias consecutivos de alta. A gente pode também ter um movimento aí de realização depois, pela rolagem de contrato. Então, estou com expectativa em relação a isso, tá? Que a gente tem esse movimento. E se eu for marcar uma projeção desse fundo duplo que teve aqui embaixo, pegando do fundo com o topo, nós temos aqui o 100% cravado hoje. Então, certas confluências para tentar travar o preço. Mas que tá difícil está, infelizmente. O semanal, amanhã, último pregão da semana, a gente tem aqui fechando em sobrecompra. E nós temos um movimento meio estranho do IFR aqui, mas um topo aqui foi maior e agora tá fazendo isso. A situação está complicada, porque também temos 5 semanas de alta aí no semanal. Não está legal isso aqui, está muito esticado. E aí o mensal fechou hoje, o mensal com uma mega barra compradora. Infelizmente, e muito estressada essa barra, chegando também em nível de sobrecompra. Então, por mais que talvez venha a ter o dólar rompendo aí máxima histórica nessas próximas semanas, se não fizer uma correção, vai ser talvez um rompimento falso, porque nós temos Keltner aqui na frente e o movimento já vai estar esticado. Não vai ser uma alta nada saudável. Então, vamos ver, porque se for romper, a gente pode ter um rompimento falso e aí volta para essa lateralidade aqui. Basicamente, o dólar é isso. E aí a gente volta aqui para o contrato atual do dólar. Deixa eu abrir aqui, que é o WDOZ. WDOZ que a gente tem aqui de algumas marcações para amanhã. Considerando o contrato atual, a gente passa até essa região de resistência. Importante deixar marcado. Vou marcar aqui.
E vamos marcar também essa região, deixa eu dar um zoom afastado, começar a colocar um tempo gráfico maior. Nós temos essa outra região aqui embaixo. Vou mudar de cor também, peraí. Aí eu mudo de cor e fica mais fácil. Colocar aqui essa cor, beleza. Vamos aplicar e jogar aqui, jogar aqui para baixo, para essa região toda, que é uma grande troca de polaridade que pode ser relevante aí pra gente. A média 200 tá aqui embaixo. Então, na expectativa de talvez o mercado travar nessa região, a gente pode ver um retorno aí para baixo. Já em relação ao índice, hoje do dólar eu não falei muito do Renko, não falei em relação a detalhes, mesmo que rolar de contrato não acho interessante. Já o índice, falando em relação a Renko, que eu cheguei a fazer a operação aqui hoje, vamos lá pro 12R, troca de cor. Começou aqui, cadê? Diferente de uns dias para trás aí, hoje teve até menos alteração de cor. Cheguei a fazer operação de compra, focado mais em compra no dia hoje. Nós tivemos aqui um movimento que eu cheguei a fazer compra nessa região. Estopou a primeira compra. E aí a segunda chegou a andar bastante, inclusive até renovou aqui um ponto bom, né, do dia, mas acabou voltando, pegou proteção. Não fiz a troca para venda e aí troquei para compra nessa região aqui. Não andou muito, tá? Não andou muito, demorou muito e aí pegou proteção depois, mas ok, saí no ponto de cobertura praticamente do dia. Movimento no geral bem travado aqui, dava para ver que nós tínhamos um alargamento bem estranho. E aí poderia ficar respeitando e a gente viu, né, que respeitou até ali, até quase o final do dia. Então, por Renko também, assim, até deu uma oportunidade de troca de cor, só que sem alvos muito longos, porque essa alta aqui, por exemplo, só andou 400 pontos, parecia ser muito mais. Só que o range do dia, infelizmente, não tá bom. Aqui é o início da parte da manhã, né? Tinha andado 600 pontos, depois essa aqui tinha andado uns 800, aí só depois no final do dia, que aí o range já foi interessante, que a gente viu que já foi mais de 1000 pontos aqui, andando 1300. E aí, falando em relação ao 10R, para depois backtestar, aqui pro back de médias, sinceramente, não vi nada na abertura. Aqui pode ter sido, tá? Depois eu vou até confirmar, pode ter sido venda aqui, mas infelizmente teria estopado. Aqui as médias já estavam sem tendência, não deu aqui de alta, não deu aqui de baixa, tá aqui na cara da VWAP Band. O mercado já ficou travado, né? E aí já no final do dia já estava na cara da VWAP Band. Então, no geral, não foi um bom dia de oportunidades aqui de Renko com médias. Gráfico de candles. Vamos aqui para o contrato atual. Deixa eu ver se foi esse que eu fiz a marcação. Acho que sim. Algumas marcações relevantes. Tem essa grande LT lá de trás, de tempo gráfico maior, lá dos 60 minutos, passando, né? Que foi rompida dias atrás. E aí hoje estava tentando respeitar no início do dia. Então nós tínhamos essa LT passando. E aí a abertura do dia foi um gapzinho de baixa. Primeiro movimento, não vejo nada de abertura. Setup da VWAP, Fab4, não vejo nada aqui nessa região. A gente tem aqui um pullback inoperável, não cruzou médias. E aí quando faz um pullback de novo, até o Rodrigo estava perguntando, e aí esse pullback aí, entra ou não entra? Não vejo entrada, porque na hora que estava formando, o candle estava ficando grande, e se for colocar o stop, estava quase mais da metade do stop do dia, né? Então eu estava aceitando um stop de mais da metade do range. Nós não tínhamos risco corretor, mas nem teria sido acionado. Nessa região aí que eu cheguei a fazer a primeira compra, a compra chegou a estopar nessa barra aqui, nesse fundo, essa barra 3 aqui, não renovou fundo. Chegou a abertura do à vista, nós tivemos aí uma volatilidade, aí formou esse candle que pode ser também considerado fraqueza da média 9, tá? E um pré-fundo duplo. Eu já estava na compra antes aqui, já estava na compra pelo Renko de novo, segunda operação do dia. E aí o movimento com a abertura do à vista trouxe essa volatilidade, rompeu o máximo, pegou a liquidez a máxima, fechamento de gap também, e aí eu estava esperando aqui chegar mais próximo da região do ajuste, porque essa barra, e assim, se voltasse e corrigisse, até tudo bem, porque essa barra acabou criando o fair value gap. Só que não esperava que infelizmente fosse voltar tudo, acabou voltando. Pegou minha proteção. Voltou, essa queda eu não fiz nada, rompeu o fundo do dia, porém rompimento falso. Quando voltou aqui eu já estava até comentando, cuidado, nós já temos 2 testes aí de topo, pode ser já alargamento. Dito e feito, o movimento voltou, cheguei aqui fazer a compra do Renko de novo, e aí foi essa lerdeza toda. Quando estava aqui, eu infelizmente acabei saindo pela proteção do ponto de cobertura. Teve esse movimentozinho que eu pensei assim, nossa, que agora que vai, será? Mas também acabou não indo. Porque a LT aqui respeitou junto com o ponto que eu estava interessado em fazer a parcial aquela hora aqui atrás. Ajuste, média 200. E aí respeitou junto com a LT do alargamento e voltou.
Essa queda aqui acabou renovando o fundo de novo, respeitou a LT do alargamento de novo, travou, fez pullback, não vejo vendas aqui com esse alargamento, travou, média de 9,20 sem tendência, vai lá, testa de novo a LT e fica caindo na extremidade dessa LT inferior. E nessa daqui macro também. Então, um movimento que por mais que tenha feito até uma pernada, né, tentando cair no final do dia, não foi uma pernada tão assim, nossa, não foi. Porque ela tá agarrada aí nessa LT muito estranha que tava ali do alargamento do dia. Outro ponto importante que hoje travou bastante, que se eu marcar a retração dessa pernada toda, nós tínhamos o 61 aqui de retração respeitando muito. Então foi um ponto de trava muito forte que demorou para ser rompido. Mas acabou sendo rompido até o final do dia. E aí, falando do macro, o que eu vejo aqui para o índice? Ainda vejo um cenário tentando aqui dar uma força compradora. Só que qual que é o problema? Infelizmente fez um pullback da 20, deixa eu mostrar aqui, fez um pullback da 20 com um inside pelo futuro, mas o Ibov é um PFR, e esse pullback aqui pelo Ibov acaba infelizmente fazendo essa sequência, né, dando um repique de baixa. Só que aí vem algumas coisas importantes. O futuro está com divergência, tá? O futuro está próximo do fundo. O Ibov, volta para cá, o IPSA está longe. Então tem um fator aqui que eu vejo que está com essa diferença. Por isso que eu não acredito no rompimento ainda efetivo dessa região. E aí, pelo Ibov, que é o que a gente deve considerar, tem aqui uma região de trava muito forte. Temos aqui divergência de IFR, tá? Nós tínhamos aqui fundo mais alto pelo IFR, porém fundos mais baixos aqui no gráfico. E aí, se for falar uma coisa que até o Thiago Bizzi comentou, e eu tô comentando direto esses dias, são os famosos ocóis. Isso aqui pode ser um pré-ocói, tá? E tá bonito para ser isso. Desde que não rompa esse fundo aqui, então, nós temos aí a possibilidade de um segundo ombro para ser uma alta de Ibov. E outra coisa importante, nós temos aqui vários testes dessa média de 20, tá? Vários testes dessa média de 20, para fazer aí talvez um rompimento e confirmar aquela questão também de dados de meio de mandato, que a gente tem uma alta para Ibov em novembro e dezembro. Então, um fundo aí tende a acontecer no final de outubro, que no caso é esse aqui por enquanto. E aí, a gente aqui tem um cenário para talvez subir. Mas aqui então, veja essa possibilidade de alta ainda. Porém, se romper esse fundo aqui, vai desqualificar tudo. Mas por enquanto tá ok. E aí, se juntar com o cenário de possível queda de correção de dólar, a uma alta de índice, agora vamos ver se os juros vão ajudar. Se a gente for olhar em relação aos juros longos, nós temos ainda sobrecusto de juros longos. Está muito esticado, longe da média de 20. Isso no diário, porque se for olhar o semanal... Opa, eu estava vendo, era o semanal mesmo. Mas se for olhar o diário, nós temos aqui um movimento que está numa possível região de resistência. Pode romper e ser rompimento falso e volta. Aqui nós temos também, teve uma divergência de IFR. Topos aqui quase que caindo no IFR, mas topos mais altos aqui no gráfico. Então, uma área muito estranha. Isso indica que a alta foi assim, extremamente esticada, sendo uma correção saudável. Então, se tiver essa confluência, vai ser ótimo. Infelizmente, o IFNC hoje não ajudou. Mas assim, não ajudou, porém, está chegando novamente a uma região de suporte. Porque o preço ainda está no caixotinho. Então, desde que ainda continue essa região, beleza, tudo bem. Por enquanto, ok. Aqui, outro ponto importante, divergência também em FNC. Nós tivemos um fundo aqui, só que aí nós temos aqui o fundo no mesmo nível do IFR e fundo mais alto no gráfico. Tudo muito estranho, muito, muito estranho. Falando de retração dessa pernada, é 61 de retração. Falando dessa aqui do fundo, é região também de retração. Já a Vale aqui, eu vi um outro movimento também que comentaram. Deixa eu ver qual foi o tempo gráfico que falaram dessa Vale. Agora eu não estou lembrando. Depois eu vou ver. Foi. Aqui. Nós temos possibilidade de um alargamento. Alargamento aqui. E aqui. Sendo assim, se acabar respeitando isso mesmo, acabou buscando essa LT, né, do topo aqui, acaba talvez buscando a LT inferior. Talvez, tá? Talvez. Por enquanto aí na região de trava, de retração, enfim, eu não gosto muito de olhar esse gráfico da Vale, não. Já a Petro, nesses últimos dias, está travada, mesmo que esteja caindo hoje, travada. Quer dizer, hoje ela ficou no 0 a 0, mas está travada, paradinha. Amanhã começa o mês de novembro. E aí amanhã tem payroll, começando o mês com muita coisa em novembro, tá?
Expectativa ainda em relação a meio de mandato é de alta para esse ano. Olhando os outros anos, né? Expectativa de uma alta. Mas só comentando aqui então, outubro acabou fechando mais um ano aí, quer dizer, mais um mês de baixa para Ibov e mais um mês de alta para o dólar, infelizmente. Outro ponto importante é que lá fora, o nosso EWZ renovou fundo aqui, ó, esses últimos fundos. Só que detalhe, FR também está divergente. Fundos mais baixos no gráfico e FR com fundos até mais altos aqui, esses últimos. Não é legal isso, ó. Um fundo aqui, um fundo mais alto, mais alto. Isso aqui é indicação de possível divergência. Por enquanto, não vejo um cenário de quebra de tendência de alta, não testou esse fundo aqui embaixo ainda. Outra coisa importante que nós tivemos hoje, antes de eu falar do mercado americano, porque lá o foco foi, assim, surpreendente, mas não surpresa para mim. Nós tivemos aqui, deixa eu ver, só comentando aqui do Bitcoin, o Bitcoin acabou esticando, não chegou próximo, quer dizer, chegou próximo da máxima histórica, porém não rompeu ainda. Juros americanos hoje paradinho, então o mercado de juros lá, ok, parado. O ouro teve uma correção boa, ótimo. Petróleo acabou subindo, isso acabou beneficiando para Petro não cair tanto aqui. Minério, parada, praticamente. Aí vem o problema. Por que VIX subiu tanto hoje, inclusive? Rompeu, quer dizer, tá chegando nessa região dessa resistência aqui. Porque nós tivemos um S&P caindo muito forte hoje. Nada, assim, surpresa para mim. Porque nós tivemos aqui um movimento muito travado esses dias, a média de 9 já estava quebrada, nós tivemos aqui uma falha em renovar topo, né? E tem o fato que, se for olhar, nós estamos em divergência desde julho desse ano. Topos mais altos aqui e FR caindo. FR caindo aqui. Então, a baita divergência acabando fazendo aqui uma figura de tipo um topo duplo ou topo triplo, tanto faz. E hoje fez essa puta barra de venda aqui, chegando numa média de 50, por exemplo, nesse fundo aqui também. Então, não foi só o S&P, porque se for ver, Dow Jones acabou puxando, e era para esperar para puxar mesmo, e aí vem o setor de tecnologia que também acabou puxando. O setor de tecnologia não rompeu máxima histórica. Então, começa a ficar um cenário um pouco preocupante, porque as eleições estão chegando, e eu acho que essa alta que nós tivemos aí, que foi uma alta com volume muito fraco, foi uma precificação já da vitória do Trump. E aí talvez a galera os atrasados, né, vão inventar de comprar agora atrasado. E já tem muita gente já precificando isso já tem um tempo. Então agora começam as realizações. E aí, se for ver, nós temos aqui uma alta insustentável de mercado americano por outros motivos. Tá? Nós temos a questão da divergência graficamente, mas também em relação às empresas. Muitas empresas não estão com esse poder todo, essa força toda de alta. É só algumas, e principalmente o setor de tecnologia. Então, pode ser apenas mais um ciclo, tá, de mercado. E aí, comentários em relação à notícia hoje. Teve do PCI, acho que foi PCI mesmo, foi PCI. Veio acima do esperado, mas não agitou. O mercado não fez nada. E aí eu não posso nem criar expectativa, porque amanhã tem uma notícia que é importante, que é do payroll. Só que eu não posso criar expectativa, porque infelizmente nada tá movimentando. E aí, talvez amanhã no movimento também fique, assim, paradão. Mas tomar cuidado de qualquer jeito, que 9h30 tem 3 notícias que saem juntos: taxa de desemprego, payroll e ganho médio. A questão é que, mesmo esperando, por exemplo, o relatório aqui vir bem abaixo do mês passado, é bem provável que venha acima. E eu acho que muitos já estão pensando que vai vir acima, então não vai ser surpresa se vier. Não sei como que o mercado pode reagir. Depois tem 10h45 e 11 horas, PMI, importante também. Fora isso, fechou aí a sexta-feira. Na semana que vem, lembrando, na segunda, horário muda. O aviso norte-americano abre 11h30. Temos aí as eleições começando na terça. Temos o Copom aqui na quarta e temos o Fed na quinta. Fora as outras notícias da semana que vem. Graficamente falando aqui de algumas coisas que eu vi nesses últimos... desde ontem, na verdade. Temos aqui a questão do dólar. Isso que eu comentei ontem. Essa aqui, a questão da Vale, né, que eu comentei do alargamento. Então, nós temos aí a Vale na região de alargamento. E um ponto, talvez, de possível suporte é esse, que é um favela gap, inclusive, que a gente tem. Outra questão de curiosidade, hoje, 31 de outubro, né, famoso dia de Halloween, historicamente tende a ser um dia bem, assim, negativo para as bolsas. Então, principalmente do S&P, que fizeram uns dados puxando os outros anos, tende a ser um dia negativo. E hoje acabou sendo. O medo aí meio que tomou conta.
E se for ver em relação às ações, né? Lá tudo vermelhinho, muito vermelho. E a gente, como sempre, muito vermelho já há um bom tempo. Mas lá sangrou mesmo, sangrou feio. Outra coisa que eu achei interessante aqui, o valor que perdeu hoje. É muita coisa. Quase US$ 1 trilhão, praticamente, de perda, né? De capital, de valor das ações hoje no acumulado. Uma coisa que eu achei interessante foi essa imagem aqui do DXY, que eu não tinha localizado bem essa mesma imagem, porque talvez eu não estou vendo o mesmo gráfico. Mas se eu puxar aqui no macro, vou ter que olhar talvez o mensal. O mensal aqui, esse Otávio, eu não sei como que ele fez essa marcação, porque talvez nem seja mensal. Ou eu estou vendo um gráfico que não bate, porém, essa marca... Ah, é de semanal, na verdade. Semanal aqui. Aí, se for puxar aqui, acho que eu tô encontrando já o que ele fez. Só que mesmo assim, muito louca essa marcação aqui. Ele marcou aqui em relação a esse fundo. Aqui também. Ah, peguei a ideia dele. E marcou aqui também. Então, nós temos um rompimento que fez, né? Semanas para trás. Foi e testou, né? Região de 100 pontos que eu achei que ia romper para baixo. E tá agora testando essa região que trocou polaridade. Pode ser uma troca, na verdade, de polaridade. Outro ponto importante que a gente tem aqui em relação ao semanal, a gente tem pelo menos o IFR tá ok, do semanal tá. IFR tá ok aqui. Porém, tempo gráfico menor, deixa eu ver o diário. O diário já está estranho, já está divergente, porque nós temos aí aqui topo mais baixo que esses últimos. E o IFR praticamente chegou no mesmo patamar que esse topo aqui de trás. Então foi uma alta não saudável. E aí pelo diário já começa aqui um cenário que já está assim, extremamente esticado, já está numa hora de uma correção. Junto com essa marcação que ele fez aqui de troca de polaridade. Então se o dólar talvez colaborar, né? E a gente ter um movimento, inclusive isso aqui é como se fosse uma fraqueza da média 9 cair. A gente pode ter uma ajuda do dólar aqui, porque é aquilo, não é só aqui que o dólar está subindo, tá? Mas é aquilo, que é aquilo, aquilo. O Brasil acaba sendo pior o cenário quando isso acontece. Então, o interno, o risco fiscal aqui também está prejudicando. Mas não é só isso. Lá fora também o dólar está, assim, explodindo para cima nessas últimas semanas. Outro ponto importante em relação a esse gráfico aqui que eu achei interessante, não bate com o meu, tá? Não bate com o meu, porém, acho bacana falar sobre os dois, que é o S&P e o Nasdaq, que os dois estavam fazendo essa figura. E aí a gente tem aqui o rompimento do Nasdaq, que é esse aqui, e também do S&P hoje. Então saiu desse padrão que tende agora a trazer um volume vendedor, né? Pessoas talvez irão vender nesse topo, imaginando que agora talvez vai ser um topo, tá vindo um candle forte, é por causa das eleições, é por causa de não sei o quê. Então pode vir um movimento forte vendedor. E aí que vem a questão. Porque tanto o S&P quanto o dólar estão esticados. O dólar aqui também subiu muito esses últimos dias, não teve correlação com o S&P. Então os dois estavam esticados. Quem vai mentir aqui? Ou os dois vão cair juntos? Os dois vão cair juntos? Se for cair junto, a gente vai ter que analisar isso a fundo, porque aquela correlação que dizem que S&P lá fora tá caindo, aqui também cai, a gente vai ter que torcer para ser completamente o contrário. E a gente, inclusive, fez isso, né? Enquanto o Ibov tá caindo aí esse ano, esses últimos dias, semanas, o S&P tá subindo. Então, não é uma correlação que a gente está tendo. Então, talvez a gente pode continuar sem essa correlação. O nosso Ibov subir e acabar com o S&P vai cair. Será que vai fazer isso? Será? Não duvido, tá? Coisas loucas estão acontecendo ultimamente. Coisas sem sentido, sem correlações que antes a gente não via. E aí, amanhã, então, notícia. Aqui, o último pregão último pregão da semana, o primeiro do mês de novembro, dos últimos 2 meses do ano, que começa a fazer um movimento muito louco. E no ano passado, aqui, dia 31/10 de 2023, a gente teve, deixa eu abrir aqui, acho que foi final, não sei se foi, sei lá, peraí, 22, 23, Outubro de 2023, a gente teve aqui o dia... tá fazendo um movimento muito parecido. Nós tínhamos aqui também, ano passado, como se fosse um canal, muito parecido com o que a gente está tendo. E aí, nos últimos dias do mês, fez aqui como se fosse um pullback, tá chegando à média 200. Isso no ano passado. E olha o gráfico de agora, se for olhar o de hoje. Cadê? Diário. Olha isso.
muito parecido, né? A região da 200, a queda que está acontecendo nos últimos dias de outubro, aí volta para o ano passado. Aqui, 23. A gente não tá indo, que saco. Mas enfim, volta pra cá, 23, 23, 23. Só um comentário, 2022, vamos ver aqui como é que foi. Movimento muito travado, em novembro, dezembro foi queda. Mas janeiro, outubro, ano passado. E aí, dia 31, fez um candlezinho aqui encostando na 200. E olha o que aconteceu depois do dia 1º. Olha o dia 1º, a pancada que foi pra cima, já rompendo a média 20, que era uma coisa que tava também bloqueando ano passado. E aí depois, dia 3, né, que 2 é feriado, 3 foi pancada pra cima e olha isso. Pancada, pancada, pancada. Mal faz um pullback, volta a subir, explode até o último dia do ano. E aí, desde então, vem feita uma correção muito estranha. Então a gente está fazendo um movimento muito, muito parecido. Por isso que eu ainda acredito nesse movimento de alta ainda, tá? Só vou ficar assim com um receio, né? Caso comece a romper esse fundo e principalmente esse fundo aqui embaixo. Aí sim.